Galerinha, boa noite. Vamos entrar com a primavera, feliz primavera. Entramos aí ao vivo com as 4 estações de Vivaldi, primavera. Eu não sei como está minha internet aqui bem lenta. Quero me desculpar da última live, que eu às vezes perguntava, as perguntas não chegavam aqui. Então, hoje, espero que tenham um pouquinho de paciência. Vocês, quando eu perguntar alguma coisa, vocês já vão alinhando, já vão escrevendo, porque a internet aqui, ela é extremamente lenta. Eu gostaria que a gente fizesse um bate-bola um pouco mais rápido, mas às vezes não é possível. Bom, entramos com essa linda música que há muito tempo eu não escutava, de Vivaldi, e a entrada da primavera. Então, ela traz aí a renovação, ela traz a cor, ela traz luz, ela traz o colorido da vida, a alegria. Então, eu queria desejar para todos os internautas hoje que estejam escutando essa live, que a gente vai falar da própria carta da Torre hoje, aqui o Arcano 16, né? Tô vendo que a live ela tá aqui bem lentinha a internet, então que essa primavera alcance todos os seus corações, a sua família, essa entrada linda dessa estação que rege as flores, rege a explosão da vida, né? Após o outono, né? As estações, enfim, ela tem todo um propósito. E esse propósito da primavera é entrar com essas novas ideias e nova proposta, que a gente vem falando dessa própria carta do arcano, que é a própria destruição das nossas crenças e padrões negativos. Bom, aqui, boa noite especial para a Janaína, o Reginaldo, a Sandrinha, a Lisa, a Alessandra Dória de Indaiatuba, a Vanessa, tem a tia Eugênia, a Rosemary Zandron, ao José Maria. José Maria, você e a Aninha, ó, vão levar um puxão de orelha, tá? No nosso encontro, né? Bom, em falar em encontro, gente, agradecendo ao vivo ao meu grande e querido amigo Wagner Fienco, a toda a turma da Era Branca, a Sandra, a Janaína, Vivi, todo mundo que tiveram lá nesse encontro com os mestres de luz da primavera, que foi lindíssimo. Olha, eu só tenho a agradecer aqui em público esse trabalho lindo que essa equipe desenvolve e levando essas novas sementes lá para nossa terrinha, que agora eu moro em Indaiatuba, e região Campinas, Itu, Salto. Então, eles tiveram a oportunidade de ver um pouquinho do que a gente faz lá na Era Branca, né, no núcleo. Estão todos convidados, estou falando em nome do Wagner, da Sandra aqui, que todos vocês estão convidados, a hora que vocês quiserem conhecer pessoalmente, né? É só avisar-nos e serão todos bem-vindos, com certeza. E a gente precisa toda essa garra, essa luz, essa força de vocês, as pessoas de bem, as pessoas que querem progredir, as pessoas que querem o bem da humanidade. Então, essa união, essa força linda que nós temos, esta família linda que eu adotei como minha, e eu estou muito orgulhosa desta minha família linda que teve lá na minha casa e que pôde também compartilhar alguns momentos, espaços que a gente tem lá, que eu também amo de paixão, junto à natureza. Então, é uma das grandes paixões da minha vida, além do belo, além da arte,
estar perto de Deus, né? Então, a natureza, os pássaros, né? Por que não? E eles ficaram encantados, né? Que o pessoal da cidade grande, né? Como era, a gente não tem muita oportunidade de ver a lua, estava uma lua linda, uma lua cheia ali, um calor danado que o pessoal derreteu, né, gente? Ali eles não estão acostumados a esse sol, esse calor imenso. Então, teve essa possibilidade de estar mais perto da própria natureza e interagir. Então, eu quero registrar aí meu agradecimento a todos que participaram, a Sandrinha da Casa 11, a Lourdes, todo mundo que fez desse espaço, desse encontro, um encontro de luz, de sabedoria. Eu só tenho a agradecer muito ao Papai do Céu por encontrar na minha jornada pessoas tão lindas como vocês, que para a gente compartilhar e aprender. E em falar em compartilhar e aprender, a gente vai trabalhar hoje com a carta do orgulho. Vamos ver quem mais. A Ananias está entrando aqui, seja bem-vindo. A Fátima Paulino, seja bem-vinda. Aqui, aos novos internautas, Luciano Zerbinati. Foi divino os mestres de luz da Era Branca em Indaiatuba. Conheçam o trabalho do médium Wagner Fienco, sim. E de toda a turma, né, que desenvolve esse trabalho junto lá com o Wagner há anos, e é um trabalho de muitas gerações, muitas pessoas, a gente precisa desses trabalhadores de luz lá conosco, para que desenvolva cada vez mais esse trabalho de cura, esse trabalho de encontro com a sua essência, né? Então, eu só tenho a agradecer. Bom, antes da gente começar a nossa aula, o que eu queria falar? Quem quiser fazer uma numerologia ou tirar a tirada dos arcanos, né, completa comigo, pode mandar um e-mail no meu Gmail, que normalmente no final da live eu descrevo o meu e-mail, o WhatsApp, porque às vezes o pessoal... eu não tenho muito tempo de ver o Face, na realidade. Eu dou uma passada, preparo as aulas e coloco aí. Às vezes o pessoal me chama lá pelo Face. Gente, é difícil eu estar vendo esse Face para poder falar, enfim. Eu não uso muito esse recurso para poder dar dados, me estender alguma coisa. Então, eu peço a gentileza que vocês me mandem um e-mail. E também para as perguntas, né, que vocês quiserem, ou da parte da aula, ou de alguma aula posterior, ou alguma dúvida. E hoje nós vamos tirar também as cartas no final da nossa aula, falando da relação da torre e a vida de cada um de vocês. Eu acho que vai ser um trabalho interessante. Na última aula eu peguei a Aninha, olha aqui, até uns olhinhos estão piscando, né? A Fátima já gostou da ideia. Reginaldo, então, já está, cadê o Rê? Já está no começo da fila para fazer as perguntas. Então, eu quero, gente, Marisa Fernandes, minha querida prima, seja bem-vinda. Então, eu quero aí muita participação dessa galera, que da última vez nós falamos aí na Carta do Diabo, todo mundo ficou meio quietinho, né? A internet estava meio devagar, aí eu falei de algumas coisas, todo mundo ficou em cima do muro. Eu quero esta galera afiada hoje, perguntando e interagindo. A internet, às vezes, a resposta de vocês pode vir um pouquinho mais devagar, mas já vão escrevendo, já vão interagindo, porque eu estou olhando aqui, não demora muito para escrever, não, o que vocês querem, falar. Ah, Lu, olha lá, Wagner Fienco, meu caro amigão, seja bem-vindo na nossa live. Ai, meu Deus, depois daquela aula da vovó Catarina, do pessoal lá dos mestres. Quem sou eu para dar uma aula, né, meu amigo? Então, eu tenho aqui o meu pequeno conhecimento, né? Então, humildemente, eu vou compartilhar. E hoje a gente vai falar sobre orgulho. Então, eu trabalho com humildade, eu estou sempre aprendendo, né? Você sabe, eu sou muito xereta nas coisas, né? E então eu gosto de compartilhar um pouco que a gente sabe, e esse pouco ele vai fazer essa semente,
né, germinar e frutificar. Muitos pacientes, eles estão utilizando as nossas cartas, utilizando as nossas aulas. Eu fico extremamente feliz por isso. Então, às vezes a gente chega lá, aqui na sala de terapia, seja aqui ou lá em Indaiatuba, e o pessoal fala, nossa, bem que você falou naquela aula sobre isso e aquilo, eu estou usando, você me deu uma dica, fulano de tal falou. Então, gente, essas cartinhas, não é para a gente ali, oh, que legal, beleza, guardar no finalzinho da gaveta. Essas cartinhas que a gente tem à mão aqui são trunfos, tá? Para que a gente interaja melhor, entenda melhor a proposta da vida e os vários ciclos da vida que eles existem. Como existe a primavera, verão, outono, inverno, como nós estamos entrando na grande primavera, então, cada um também rege um ciclo e uma lei e um aprendizado para a nossa vida. Então, eu espero que vocês utilizem isso de cabo a rabo e o que não entender vai perguntar, certo? Orlando Corrêa, seja bem-vindo. Esse é meu vizinho lá de Indaiatuba. Olha, gratidão por você estar aqui escutando. Marlene Barbosa, oi, Suzy, boa noite. Marlene, você já viu a sua numerologia? Marlene acabou de ganhar a numerologia dela e espero que ela tenha lido. Então, ela fez toda a numerologia até 81 anos comigo, houve um poema também canalizado para ela, bem bacana. Então, ela, logo, logo, ela vai compartilhar isso, né? Espero que ela esteja lendo, vai ler, reler, de trás para frente, que às vezes na primeira vista a gente tem muita dúvida, mas depois a gente vai começar, o carro vai engrenando, vai entendendo, uma coisa vai estar ligada à outra, às vezes é muita informação que a gente dá, cai aquela informação, o próprio Wagner também, ele foi um dos meus clientes de numerologia, eu acho que eu pude ajudar um pouco esse meu amigo a desenvolver algumas ideias, a estar preparado para algumas situações que ele está vivendo agora, que também está descrito numerologia, astrologia, que elas são compatíveis, elas são primas irmãs. Então, o que a numerologia fala, provavelmente a astrologia também vai falar de uma forma diferente. Então, a gente dá os ciclos de vida, momentos, anos pessoais, assinatura, o que aquela pessoa veio desenvolver exatamente, e muitas vezes a gente tem dúvida. Então, sem autoconhecimento, gente, a gente não faz nada, a gente precisa primeiro se autoconhecer e depois querer conhecer o universo, porque se você não conhece o seu universo, como você vai querer interferir no universo? Muita gente é bisbilhoteira, né? Como diz o nosso mestre, vamos cuidar do nosso quadradinho, porque já é de bom tamanho. Eu não posso me preocupar com o quadradinho do outro. Mesmo como terapeuta, eu abro, a gente na terapia, né? A gente abre algumas portas para este cliente, ele observar que existe. Se ele vai querer ou não abrir, cabe a ele. A mesma coisa da situação de cura. Ali, eles estão disponíveis, os elementos de cura. Até esse copo de chazinho aqui, que eu fiz um chazinho com algumas ervas lá da chácara, com gengibre também, só vai haver a cura se realmente a pessoa pegar, querer e se envolver para essa proposta. Até um copo d'água ele pode ter essa cura, né? Então, então é muito isso. Então, a numerologia, nós vamos colocando vários aspectos, mesmo na tirada agora das cartas, de repente, há aquelas conexões, os envolvimentos que às vezes só o inconsciente da pessoa sabe. E aí o tarô ele acessa essa informação, assim como a parte mediúnica também a gente acessa, os mestres também acessam, mas aqui de uma outra forma e também racional para que possa entender. Às vezes eles falam em termos de simbologia, a gente não entende muito, né? Marcão, que lindo, meu primo aqui de São Paulo, que lindo, saudades, viu, de vocês. Bom, então nós vamos começar hoje aqui falando desta carta da Torre. Antes desta carta da Torre, que eu estou mostrando aqui, é a própria carta da reconstrução. Opa, deve estar dando luz aqui, calma aí.
Vamos lá ver. Aqui, às vezes, bate a luz. Tem uma luz forte aqui por causa da acupuntura. Então, às vezes, eu não consigo apagar, vai ficar muito meia luz. Então, é melhor deixar essa, mesmo que você... Aqui está a torre. Então, o arcano 16, ele fala de reconstruir para reestruturar uma construção. Tudo que foi feito vai ser destruído, tijolo por tijolo. Então, esta carta aqui, ela diz muito, tudo que a gente constrói lá, foi lá minuciosamente, construiu tudo, e de repente, puf, sumiu. O que foi? Obra do destino? Obra do divino? Obra... O que aconteceu? Alguém deu uma martelada lá e aconteceu isso? Não. Foi porque tinha que destruir determinadas crenças, determinados padrões de pensamento, determinadas ações. Vocês lembram que na carta posterior do arcano 15, o que a gente estudou, né? Deixa eu ver se dá para ler aqui, calma aí. Fala do diabo, se eu vou colocar aqui, não tem olha lá, agora dá para ler. O diabo, tá? Então, na nossa última aula, que nós estudamos o diabo. O que é? Opa, o diabo, o que ele fala? De materialismo, ele fala de cobiça, ele fala dessas partes, vamos dizer, negativas ou inconscientes, fala de sexualidade se colocada muito exacerbada, algumas fantasias sexuais, porque aqui não há uma libertação, e sim uma amarração, né? Você vê que eles não estão libertos, esse homem e essa mulher, eles estão acorrentados, a própria carta da ilusão. Então, esta cartinha que nós estudamos, quem fez parte da nossa live anterior, né, da outra aula, também tem a ver com esse segmento da torre. Então, aqui tem várias ações erradas desta pessoa, muitas ilusões, muitas observações inconscientes que ela não está vendo, que geram padrões nocivos para ela mesma. Aqui fala a carta dos vícios, a carta, quer seja qualquer vício, alimentar, de cigarro, de drogas, vícios sexuais, fantasias sexuais, animalesca, enfim, só lá naquele inconsciente nosso existe. Isso aqui é a própria carta do animal que nós temos. Mas sexualidade também nós precisamos, né? Que nós vimos, nós precisamos do sexo, mas sim de uma forma equilibrada, né? Entre razão e sentimentos, né? Então, quando ele age assim, esses padrões que a priori nos parecem selvagens, tornam divinos. Então, depende de como nós colocamos esses padrões dentro de nós. A sexualidade é linda, nós nascemos pelo amor, né? Pelo menos imaginamos que papai e mamãe, nós fomos gerados naquele momento de amor, de uma paixão, de um sentimento, né? E aí, quando a torre, ela chega, só que aqui, como ele está em padrões negativos, será que ele pode ficar sempre nesse padrão negativo, na carta 15? Provavelmente não. Nós estudamos aqui, no tarô, que por mais que seja legal a carta, a gente está na abundância da imperatriz, na carta da intuição, da grande sacerdotisa, nós não podemos ficar o quê, gente? Parados. E eu queria já perguntar, Zilda Tenório, seja bem-vinda. Eu queria já perguntar para você, já vou fazer uma pergunta, para a pergunta já chegar aqui rapidinho para mim. Vão colocando as perguntas e já vão escrevendo. Quem de vocês, na live, já não houve uma destruição de um padrão de pensamento ou coisas? Então, essa destruição, ela pode ser o quê? Uma empresa que foi extinta, ela pode ser um casamento, um divórcio que foi concebido, ela pode o quê? Amizades que não eram bacana, vícios que a pessoa tinha, ela já não tem mais. Qual torre vocês, com certeza, todo mundo aqui nessa live, todos os internautas, independente da idade, sexo, cor, raça, filosofia, tiveram essa torre destruída, padrões destruídos, porque
que acontece? Se a gente leva, vai levando, Deus dá corda. Deus dá corda, dá pipa lá, o nego vai colocar a pipa lá longe, né? Ganha dinheiro de forma errada, está dentro dessa carta, ludibria as pessoas, é sacano, rouba, etc. O cara vai dando corda. O universo vai dando corda. Uma hora, chega lá, opa, legal, bem aqui. Agora vai, agora, né, vai acabar com tudo isso. E vem aquele raio, pá, e corta. Nossa, né? Fala para mim. Vamos lá, internauta, vamos já começar a participar dessa nossa live. Quem de vocês quer dar um exemplo? Pode ser mais simples, né? Sei lá, uma saída dentro de uma empresa. O que houve com vocês que quebrou esse padrão aqui? O que aconteceu? Quem já quebrou a cara fazendo coisa errada? Eu já fiz. Eu já fiz. Quem quer dar? Eu não vale. Eu sou professora. Eu quero que vocês escrevam aí na live. Essa torre. Qual a ação errada de alguma coisa que hoje você não faz, que o universo mostrou que não é legal você fazer? Ou então ele tirou seu tapetinho, tirou sua chupetinha ali. O que aconteceu com algum de vocês? Vão falando, senão não vou continuar a live. Vanessa Barbosa. Eu já tive relacionamento, casamento. Vanessa Barbosa. Fantini, seja bem-vindo. Então, olha aqui. E como foi esse casamento, né? Então, você é separada, é isso, Vanessa? Você separou e você viu alguns erros que ocorriam dentro desse casamento que poderiam até ser revertidos com crenças e flexibilidade da sua parte ou do seu companheiro? Foi feito isso? Vamos lá, o que ela responde. Luciana, amizade que era boa, mas se rompeu. Sim, olha aqui, a Lu está falando que amizades que se romperam, né? Então, se quebraram, né? Que mais? Então, Vanessa, só me responde. Então, houve, né, essa quebra no casamento e você tentou fazer... verificar, depois junto a uma terapia, uma psicóloga, o que houve, que padrão errado você acha que você levou? Será que você era muito ciumenta, possessiva, ou ele era ciumento, possessivo, era muito materialista, muito mulherengo, não sei. O que houve ali, né? Não precisa falar, mas houve alguma coisa. Se não quiser falar, não fala, tá? Mas houve alguma coisa nessa relação. Quem quer dar mais algum exemplo? Eu, gente, quero pelo menos 3, senão não vou continuar essa live. Hoje eu tô malzinha. Hoje eu tô o próprio diabo aqui, que eu quero mais gente falando nessa live aqui. Vamos lá. Eu quero participação, mais uma ou 2 participações, para eu continuar. Vanessa, foi muito conturbado o casamento. Hoje tenho um pensamento diferente. Olá. E Cláudio Garcia, seja bem-vindo. Qual o seu pensamento diferente? De ter um pouco mais de paciência, de ter um pouco mais de humildade? Porque essa carta aqui nós vamos falar de orgulho. Orgulho e soberba. Então, quando o sapato alto, não tem aquela frase assim, quanto mais alto, mais quanto mais alta a altura, mais o tombo, né? Então, não tem aquela velha frase, serve para essa carta. Então, quanto mais nariz empinado, mais soberba, mais eu sou o bonzão, eu sou a boazona, eu sei tudo, vocês não são nada, né? Eu tenho mais dinheiro, vocês não têm, vocês são pobretão, eu tenho mais conhecimento, porque nós vamos ver várias torres aqui hoje sendo ruídas. Nós falamos aqui, a Lu falou das amizades, a Vanessa, eu apenas aceitava as coisas sem falar não. Hoje consigo com tranquilidade. Então, aqui, o que nós vamos estar falando? Aqui para a Vanessa, uma das coisas essenciais para um casamento dar certo, quem é casado sabe, né? Outro dia eu vi uma piadinha que é mesmo... Nossa, eu sou tão ruim de piada, gente. Eu tinha o meu tio Geraldo, que ele só de falar eu já começava a dar risada. Eu sou péssima. Então, era alguma coisa assim. A melhor vida era do morto e do solteiro. Em terceiro lugar, vinha de casado. Mas era alguma coisa assim. Nossa, eu rachei o bico. Por quê? Aqui, o que a Vanessa... O que aconteceu? Ela não sabia falar não. Então, muitos casamentos... Para dar certo, gente, você não pode perder sua essência. Então... quem te conheceu lá atrás, de repente olhou, pá, nossa, que legal,
que bacana, né? As qualidades dessa pessoa que fizeram essa pessoa se aproximar de você. O que foi? De repente, sua espontaneidade, de repente, o seu respeito, a sua sinceridade, a sua inteligência, a sua beleza. O que foi que te levou, né? Ali. Então, quando a gente quer começar a ser agradadora, muitas coisas a gente vê aqui em terapia, a primeira coisa que a pessoa se ferra de lindo é ser agradadora para o quê? Para não perder aquela pessoa. Então, eu vou agradar, vou sempre concordar, aí o que eu faço? Eu perco a essência. Faz sentido, pessoal? Quem já perdeu a essência, além da Vanessa? Muitas vezes perde a essência. Então, eu no primeiro namoro, muitas vezes a gente é meia burrinha, né? Não tem uma emoção correta dentro dessa primeira paixão, muitas vezes você pode concordar, né? E aí você cai com os burros. Então, não é uma maneira legal de você estar trabalhando esse relacionamento. Por quê? Essa pessoa ela chegou perto de você pelas suas qualidades. Aí, se você se é ousada, dinâmica, ia, falava, e depois começou, né, a ficar aquele marasmo, aquela coisa, né, só para agradar o outro, perdeu a essência e perde o quê? Encantamento. Porque você já, poxa, tudo ele concorda ou ela concorda, o que está havendo, né? Então, aí vem o quê? O que vem nessa palavra? Apego. Apego, uma palavra importante, que também faz parte desta carta e também faz parte desta carta. Apego ao quê? Apego à parte material, apego às pessoas, apego ao seu conhecimento também, se achando top, né? O top de tudo, se equiparando a Deus. Por quê? Esta carta, nós vamos ver, gente, que é a própria carta da Torre de Babel. Alguém conhece a Torre de Babel aqui? Quem conhece? Bianca Cerqueira, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Eliana Cerqueira, nossa, a turma Cerqueira aqui, está me cercando aqui na aula hoje. Sejam bem-vindos, um beijão bem grande e dá um beijão lá para a Silésia, fala que a Lu tá bacaninha e ela tirou nota boa na prova hoje, estudou bonitinho, que a gente ficou no pé dela, para não cair a torre dela lá também. Então, continuando aqui, como a gente estava falando, alguém conhece a história da Torre de Babel? Alguém já ouviu falar? A famosa Torre de Babel bíblica. Essa história, o que era? Quando acabou o dilúvio e Noé estava com os filhos dele, então os filhos dele ousaram contra as ideias de Deus, porque Deus pediu para que eles se multiplicassem e povoassem o mundo. E aí o que o povo fez, né? Os filhos de Noé, eles construíram uma grande torre porque eles queriam morar lá no céu. Então, vamos construir todo mundo junto essa torre, né? Para a gente morar também no céu, que a gente também quer ser Deus. Se ele pode, nós também podemos. Aí, o que aconteceu? Não chegaram ao fim, claro. Aí Deus destruiu essa torre, fazendo o quê? Com que todos falassem línguas diferentes. O que chama Babel, né? O que significa Babel? Significa a palavra confusão. É o que há hoje no mundo, né? Uma perfeita confusão, porque não respeitam as leis divinas. Vão contestar as leis divinas e as leis do universo. Por isso que nós estamos numa Babel. Hoje, nós estamos vivenciando, principalmente no Brasil, uma Babel, onde as leis são distorcidas em nome da matéria, da política, da ganância, do roubo, bom, enfim, nem se falando, né? Então, aqui vai ser sim destruído, gente. Mas cedo ou mais tarde, Deus, ele rompe com tudo isso, de uma forma ou de outra, vocês tenham certeza. Então, ele fez com que houvesse toda uma confusão dentro da torre. E hoje, nenhum homem se entende. Cada um fala uma língua, ou seja, o que é a língua? Cada um tem um sentimento diferenciado, e não
uma egrégora, que nós unimos lá, por exemplo, nesse momento lindo, no domingo, uma egrégora de luz e abençoando a todos lá, falando sobre amor, sabedoria. Então, ali houve uma pequena parcela divina de Deus, né? Uma egrégora, né? Então, ele construiu isso e foi destruído. Então, aqui ele fala o quê? Alerta para a necessidade de mudança. Como ali, por exemplo, Lu, que você falou das suas amizades, Audrey Seja Batman Abraão. A Luciana Zerbinati comentou, as amizades que eram boas, mas se rompeu. Sempre quando algo se rompe, não serviam para você. Então, todo o aprendizado, né, que tivemos nessa outra carta aqui, de alegria, sexualidade, ou seja, pensando que eram amigas, companheiras, que se rompeu, não servem mais, Lu, para a sua essência. Você vai estar conhecendo novas amizades, que elas vão o quê? Trazer novos conhecimentos, nova alegria, nova proposta e mudança de crença. Porque se a gente fica no mesmo ciclo, né, que seria o próprio diabo dentro das nossas crenças, e a gente sabe nesta carta que a coisa não está legal. Não está legal, o feijãozinho está queimando, mas eu não mudo com medo, com procrastinação e no mudança do novo. Se a gente não dá o primeiro passinho, gente, a gente não consegue sair dessa carta. A gente não consegue ter um novo padrão de pensamento. Então, ela simboliza o quê? Essa arrogância, essa falta de humildade que nós temos em achar que nossas crenças são melhores do que as outras, que batemos o pé, não, tem que ser assim, pessoas controladoras. Então, se aquelas amizades forem embora, isso não acontece só com você, a todo momento está acontecendo com cada um de nós. Então, deixa aí, gratidão pelo aprendizado, novas virão e enriquecendo a nossa vida como está, a todo momento proposta nova, né? E esse encontro de primavera, que é essa primeira semana de primavera, fala muito disso da torre, destruir, cortar toda e qualquer crença destruidora, que nos fazem mal. Porque se a gente não destruir, o que acontece? Lá em cima eles destroem. É muito interessante. Então, alguém quer dar mais algum depoimento para a gente ir falando aqui? Vão falando algumas situações que vocês já aconteceram de acabar, destruir, um deu amizades que foram embora. Por quê? Há um aprendizado. A relação das amizades aprendeu ali e, de repente, foi aquele aprendizado e acabou. O casamento, a mesma coisa. Só que muitas vezes no casamento, a gente não vê uma situação, só vê a nossa situação e não vê no outro. Como a gente faz aqui a terapia, a gente tem que ver ambos os lados, né? E se o outro não quiser mudar os padrões dele, ambos têm que mudar, ambos têm que crescer. Porque se só um ficar nesse patamar e o outro ascender, não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo. A gente tem que ir fazendo a balança e os dois crescendo, porque senão a relação ela não fica bacana, né? Ela não gera uma harmonia. Bom, e aqui a gente passa também nessa carta pelo comodismo de arriscar. Muitas vezes a gente fica acomodado dentro de um padrão de pensamento ou ação, com medo de arriscar o quê? Um novo. O novo dá medo? Alguém tem medo do novo? Por favor, alguém me fala aqui. Boa noite, querida Namastê, Elisa. Alguém tem medo do novo? Está chegando tarde aqui o que vocês estão falando? Alguém tem medo do novo? Fala para mim se alguém tem medo do novo e por que tem medo do novo. Fala para mim. Então, enquanto vocês escrevem, por gentileza, aqui, a pergunta de vocês, ou algum comentário, que eu espero aqui algum comentário, para a gente trocar um bate-bola legal, aí enriquece.
mais a live, porque às vezes uma pergunta aqui que a Lu falou, que o pessoal, a Vanessa está falando, serve para muita gente. A minha explicação vai servir para muita gente. Então, a gente está falando de quebra de padrões errôneos, vícios, padrões, crenças. Quem está pegando a live agora, eu estou perguntando se alguém já vivenciou isso, de alguma coisa negativa que você estava falando, e passaram ali, tirar o seu tapetinho para que você se movimentasse, né? Por exemplo, o emprego que foi embora, uma pessoa que foi embora na sua vida. Como foi em alguém? Alguém perdeu alguma empresa, né? Eu, por exemplo, perdi uma empresa. Quem quer falar aqui? Vamos lá. Viviane Romão. Não tenho medo do novo. Às vezes, falta paciência para esperar o novo. Somos ansiosos. Então, isso faz parte da geração de agora. O que é essa ansiedade? O que vocês significam que é essa ansiedade? Falta de confiança. A falta de confiança do que tem que dar, vai ter que dar. Então, o que é seu, Viviane, é seu, não é do outro. Então, o que é meu, é meu. O que tem que acontecer, vai acontecer. Então, os ciclos nossos de vida ensinam isso. Nós temos que ter paciência. Já pensou se a primavera viesse antes do inverno, o inverno resolvesse vir depois, enfim, aquela confusão? Então, todas as estações, todos os movimentos, nós temos que ter paciência, o que você tem falta de confiança na vida. Então, quando a pessoa é ansiosa, falta de confiança em você e na vida. Porque quem é confiante, quem falta confiança, falta poder interno, ele sabe que, mesmo que não aconteça da maneira que você deseja, mas vai acontecer a maneira que o universo deseja. E muitas vezes a gente não está vendo que o vermelho é melhor do que o azul. Não, eu quero vermelho, eu quero azul, eu quero azul, eu quero azul. Aí o universo te dá vermelho, até por conta de você entender várias coisas que estavam nessa carta, né? Ilusões suas que você estava passando e você não estava percebendo. Então, querida, tudo que você recebe, agradeça. Mesmo que não seja da sua maneira, ou mesmo que nunca tenha sido, porque era a melhor coisa que poderia ter acontecido. E quando vier os desafios, você está preparada e forte para assumir, né? Faz sentido o que a gente está falando agora, Vanessa? Para você? Eu posso dizer que algo não assusta, apenas me anima para me adaptar. Ah lá. O novo em mim sempre vem como desafio. É uma forma de aprendizado e amadurecimento. Sim, olha lá, Lisa. E confiança, né, minha querida amiga? Então, tem aquele medo do novo, mas o novo, a gente tem que entender que faz parte. Por que o novo? Eu não tenho futuro, o passado serve como uma referência, que a gente vai ver também que é uma carta de traumas. Então, essa carta vem destruindo, às vezes, padrões negativos que estavam lá atrás. Muitos relacionamentos, a pessoa não consegue um emprego novo, ou um relacionamento novo, porque fica lá no passado, pensando no chefe, pensando em situações que eram, às vezes, confortáveis, pensando, nossa, ó vida, ó céu, ó dor, ó azar, né? Ela vai indo lá em padrões de negatividade, crenças errôneas, e parou. E estatelou dentro daquele, não se movimenta nem para o lado. Então, essa carta vem para rachar a melancia, como a gente fala. Ou vai, entendeu? Que nem na terapia. Vai ou vai. Se a gente tem pelo amor ou pela dor, né? A gente prefere pelo amor, mas nem sempre. Então, esse novo, por que o medo do novo? A gente só tem um aqui agora, eu estou errada. O passado, ele serve para a gente tentar aprender ali o que eu fiz de perdão errado. E que os outros, talvez, o que eu discordei, eu só falei sim, que nem a Vanessa estava falando, ou eu não concordava, era uma pessoa muito perrenha, eu era muito autoritária. O que aconteceu lá que quebrou esse padrão e nós separamos, enfim.
tá? O que que houve? Então, é uma análise, uma reflexão consciente, sem julgamento. Porque quem somos nós para julgar, né? Não nos podemos julgar, mas sim compreender lá no passado o que eu fiz, por exemplo, poderia ter feito errado, o que o outro companheiro, outra situação, poderia ter feito errado, né? Ou até em nível de trabalho, porque a pessoa me mandou embora, talvez é para eu me conhecer melhor e talvez trabalhar com uma outra coisa, né? Talvez eu mudar de país, me deu uma oportunidade de ganhar mais, de me desenvolver talvez em outra área, de dar oportunidade, porque eles têm um movimento, né, quando ocorre essa quebra, de já uma situação lá na frente que você vai conhecer uma pessoa, de repente você vai montar uma empresa com ela, de repente eu vou desenvolver línguas estrangeiras para poder pegar uma outra empresa, porque eu estava com a minha baixa autoestima. Começaram a entender o porquê desses rachão da melancia, ou do melão, ou enfim, do limãozinho, né? Dependendo do desafio. Faz sentido o que a gente está falando aqui? O que vocês acham? Tá? Vão participando. Está chegando devagar aqui as perguntas ou as respostas de vocês, mas eu estou acompanhando. Então, nós temos muitas desculpas para acomodação ou não entendimento, né? Muitas desculpas que a gente tem. Viviane, sim, faz sim, Viviane, tá? Então, desculpa para acomodação não nos falta. Eu não vou pegar aquele emprego lá, não, porque é longe, eu tenho 4 condução. Nossa, ele precisa de inglês, aí eu não vou aprender o inglês. Mas o chefe é muito bravo, não sei lá. Sempre tem uma desculpa, né? De não fazer, de não acontecer, e sempre gerando, e sempre sendo inflexível com as coisas, ou muito flexível, no caso da Vanessa. Então, a forma mais equilibrada, o quê? Conhecermos a nossa essência, né? E tentar levar ela em todos os âmbitos. Aqui fala das nossas máscaras também, né? Porque, por exemplo, no lado espiritual, essa carta, o que ela significa, né? Para quem trabalha com espiritualidade, nós precisamos o quê, né? O pessoal aí da parte espiritual que a gente estuda, a gente conhece, a gente lê um monte de livro, né? Aqui, hoje eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente lê muito. Mas e aí? Quando quebra esse rachão na parte espiritual, será que eu pratico isso que eu falo, né? Será que eu estudo, eu ensino e faço tudo o que eu ensino? Então, esta carta do movimento espiritual, que é a própria a torre, a quebra de padrões, de questionamento, ele vem dar aquele rachão. Será que você, Suzy, acredita muito no que você está falando? Aí vem um neguinho ali, buzinando, não, porque é isso, porque é aquilo, e aí eu mudo de opinião. Sim, faz todo sentido, nos deixando mais leve. E quando a gente perde o medo, as coisas acontecem. Olha lá, a Fátima Abraão está falando, quando perde o medo, perdeu a vergonha. Perdemos a vergonha. Perdemos a vergonha aqui de falar na live, né, perto dos mestres aqui. Então, a gente já perde a vergonha, então já, vamos embora. Seja o que se Deus quiser. Vamos embora, turma, vamos. Então, tem que ter, às vezes, carinha de pau, né? Então, quando a gente parte para isso, eu falo, gente, é que nem vendedor, o não eu tenho, eu quero o sim. Para que eu quero esse sim? Para que esse sim vai fazer bem para mim? Para minha alma, para minha essência. Então, a Fátima falou uma coisa bacana, quando a gente perde o medo, as coisas realmente acontecem, porque estão aqui passando na nossa cara, tá? A cartinha está aqui. Nossa, a gente não consegue ver nada. Nossa, a gente quer um relacionamento bacana, a gente quer um emprego bacana, mas será que realmente a gente quer? Será que a gente não está escondido nas nossas fraquezas, nos nossos mecanismos? Não sou capaz, não sou boa o suficiente, o Brasil não está legal, e vem comprando aquelas ideias, ó vida, ó dor, ó azar,
né, de destruição. O que a gente está comprando de ideia errada dentro desse sentido? Então, esta carta está falando, porque aqui o diabinho, ele né, comanda ali. Então, o que esse diabinho aqui está falando que nós estamos aqui conturbados? Então, essa carta é a carta da confusão. Porque quando ela age, eu não estou correta dentro de um padrão de ideia que eu quero, eu não estou certa. Então, quando a gente estava falando de espiritualidade, antes da Vanessa abordar aqui, então, a outra pessoa vai falar, nossa, mas você acredita que você está falando? Quem você é para... Mas se você não tiver concisa, clara, dentro do que você está passando, o que você entende sobre espiritualidade, vai haver esse rompimento, né? Essa instabilidade do seu próprio poder, né? Dentro da espiritualidade. Na parte material, o que esta carta significa? Isso acontece com muita gente, tá? Quem já viu ou já perdeu tudo? Quem já viu que já perdeu tudo na vida? Algum caso de uma pessoa, sei lá, que tinha casa, uma situação material muito bacana e de repente, pá, afundou. Os negócios foram para o chão, foi tudo para o saco, às vezes até a família foi para o saco. Quem tem esse exemplo para dar aqui? Vamos ver o exemplo material. Ana Karina, seja bem-vinda, Ana. Então, quem tem esse exemplo material aqui para a nossa live, já vai escrevendo, porque a internet aqui, para mim, chega muito tarde. Então, às vezes, eu dando continuidade, a pessoa perguntou lá e eu não estou vendo, tá? Então, essa parte material, o que ela significa? Nós vivemos num mundo de aparência, infelizmente, tá? As pessoas verdadeiras, quando elas falam a verdade, elas são consideradas, né? A gente invade, a gente é mal criado, né? A pessoa verdadeira mesmo, se a gente for falar a verdade, né? O que a gente pensa, tudo, a gente perde até o marido, né? A gente vai falar, a gente perde amigo, tudo. Então, essa verdade é um pouco relativa, né? Dentro. Me fez lembrar a Noviça Voadora. Gente, quem viu aquele seriado que tinha aquela noviça? Olha, com certeza o Wagner, acho que viu, Luciana, aqui, ó, não estou falando nem de idade, né? Eu vi, que ela lia os pensamentos, né? Se lembra? Então, a Noviça Voadora era muito legal, lembrei agora, hein? Olha, fui fundo. Olha lá, Sandra Fienco. Nossa, ela lia os pensamentos, depois ela voava lá, né? Muito legal. Então, esta vida perfeita, que muitas vezes a gente vê aí até no Facebook, nossa, lindinho, quantas vezes eu vi ali, eu sei que em casa quebra mal pau, todo mundo se desentende, Opa, minha vela, caramba, minha vela aqui ela derreteu tudo, a sabedoria está até se derretendo, hoje estou usando tudo. O tic-tac está se derretendo aqui. Ana, boa noite, boa noite. Então, gratidão. Eu que agradeço, Ana Karina. Então, isso daí são fantasias que a gente cria, né? Então, essa situação material que a gente tem, belos carros, bela casa, não significa nada. Muitas vezes a gente vai ver esse indivíduo, essa família, muito infeliz, todo mundo depressivo, tomando antidepressivo, fazendo terapia, família toda, até o cachorro, o papagaio estão fazendo terapia. Por quê? Primeiro que não se entende. Provavelmente colocaram a matéria em primeiro lugar. Tem tudo aquilo lá, mas o que acontece? O que está faltando, gente? O que vocês acham que está faltando quando alguma coisa acontece nesse sentido? O que vocês acham que falta dentro? Que critério falta para uma família que às vezes a gente vê? Eu vejo muito isso aqui na sala, né? E a família tomando antidepressivo, indo em psicólogo, porque, né, não funciona. O que está faltando? O próprio respeito pela vida. A própria essência se perdeu, porque estão no mundo de ilusão.
Quanto mais, às vezes, matéria dá para essa pessoa, ela nunca está feliz. Então, ela coloca, provavelmente, a matéria como se algo que isso fosse significar o tudo para aquela pessoa. E, de repente, acontece de uma grande perda. Quantas pessoas não se suicidaram, hein? A queda, né, da Bolsa de Valores em Nova York é um desses exemplos, que muitas pessoas se suicidaram quando viram todo o seu dinheiro ir para o saco ali. Muitas pessoas se suicidaram. Vocês se lembram dessa? A gente não é tão velho, mas lembra ali. Viviane Romão, sim, já perdi tudo. Comércio, casamento, carro roubado, saúde, mas confiei no Criador e ele me deu tudo em dobro, assim como fez com Jó. Hoje sempre confio e aguardo. Olha que lindo lá, né? A Viviane Romão dando esse depoimento. Mas, o que será que a Vi passou antes disso tudo, né? Será que ela passou com alguma doença que fez com que desse aquele alerta para aquela pessoa? Nossa Senhora, a minha cera da vela aqui está se destruindo. Então, muitas vezes a pessoa passa por um momento de dor para que tudo derrube dentro da vida para reconstruir de uma forma melhor. Deixa eu ver, Sandra. Já passei situações complicadíssimas que só com muita fé, muita força e trabalho, mas Deus sempre está conosco. Na minha família, perder os bens materiais fortaleceu o vínculo. Olha que lindo, né? A Fátima está falando aqui que perderam os bens, mas de uma certa forma uniu. Então, Deus, o universo, o que vocês podem, o destino, teve que fazer isso para o quê? Para eles começarem a se entender, para eles começarem a se unir. Às vezes uma família, ela tem muito poder material, que a gente falou aqui, então várias torres que podem ser destruídas, espiritual, material, de relacionamento, enfim, por conta da individualidade, né, do egoísmo, de cada um por si, ninguém vê o todo. E numa família, isso é importante, tanto a nossa família espiritual, que nós temos lá, né, da Era Branca, quanto a nossa própria família. E muitas vezes, a família espiritual é que nos abraça e que nos levanta. Às vezes, nem a própria família levanta. Doutor Tiago, seja bem-vindo. Então, isso pode ocorrer. Então, o que a gente tem que... a principal lição desta carta, o que é? É a lição do orgulho. O que é o orgulho? Deixar de achar que só você tem a razão. Verificando outras possibilidades, ou outras crenças, ou outros pensamentos que possam incluir dentro do meu, para que eu seja uma pessoa mais coerente e com maior consciência dentro da vida. Então, muitas vezes a gente erra, né? Fica com aqueles padrões que se repetem e muitas vezes se repetem por famílias, por gerações familiares, que nós vamos ver também oh, meu Deus, fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Então, eles pegam de geração a geração aquela forma padrão de pensamento, né? Deixa eu ver. Cláudia, uma pessoa antes trocar de bens imóveis, as cartas podem ajudar, ou se for para trocar de emprego? Ele está perguntando, o Cláudio, assim, ela pode, as cartas, elas podem dar algumas respostas que sejam coerentes para aquela pessoa. Então, se a pessoa perguntar, olha, gostaria de mudar de imóvel, vai ser possível até o final do ano? As cartas vão responder. Pode ajudar se for para trocar de emprego. Sim. As cartas, elas podem responder tudo. Cabe sempre a consciência e o livre-arbítrio daquela pessoa escolher o que é uma melhor opção para ela naquele exato momento. Então, ela pode trabalhar
com qualquer pergunta, tá? Mas é quem vai escolher é sempre a pessoa. Tarô não escolhe nada. Tarô não adivinha nada. Tarô apenas traz de lá, recolhe toda a energia envolvida nos registros acásticos, na consciência daquela pessoa, em volta daquele nível, para dar as respostas que pode ser que seja bacana aquele emprego, mas se ela fazer assim, 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 e agir dessa maneira. Eu acho que eu respondi sua pergunta, né, Cláudia? Então, acima de tudo, esta carta, gente, ela pede para é a carta da própria liberdade. Liberdade do quê? Dos grilhões, né, das correntes que eu coloquei erradas na minha vida. Uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que toma muito remédio, a pessoa que fala mal dos outros, né? Isso é um vício também. As pessoas que ficam sempre na procrastinação, é uma forma de vício. As pessoas que têm padrões inflexíveis dentro da espiritualidade, também é uma carta que a pessoa vem o destino e ela corta também dentro dessas possibilidades. Então, ela vem trazendo o quê? Ela vai trazer uma nova organização sempre, ponto final, tá? E sempre, se possível, a gente tem que agradecer por esta carta, ela está destruindo tudo. Muitas vezes a gente odeia, né? Poxa, né? Uma amizade tão bacana, às vezes, né? De muitos anos, as pessoas se afastam. Então, se também se afastaram, é porque não tem nada a incluir mais. E vão passar outras pessoas dentro da nossa vida muito mais eficientes para o nosso momento agora, que nós vamos aprender, do que outras pessoas. Então, esta carta também pede um desligar do passado, porque se eu não desligo do passado, eu sou ansioso, a Lisa, ansiosa com o futuro, eu não trabalho o quê? O aqui e agora. O que eu falo muito, alguns pacientes estão me escutando hoje aqui como internautas, eu falo muito aqui na sessão de terapia. Vamos nos preocupar com a nossa ação neste momento, porque ela vai refletir, quer queira, quer não, em uma situação lá na frente. Tudo que eu fiz ontem, no domingo, vai refletir para todos. Todos nós que fizemos alguma ação lá, vai se refletir lá. Mas eu tenho que fazer no momento aqui e agora. E ter a confiança do que eu fiz que seja certo, que seja adequado, que seja verdadeiro e não vá contra a minha essência, a minha ideologia, né? E ser flexível também para aprender e conter e incluir tudo isso para a gente. Então, esta carta na mitologia é uma história muito interessante, que é a história de Posseidon. Então, esta carta aqui, que vocês vão ver, é Posseidon, né? E aí fala do rei Minos, é o rei de Creta, né? Então, o rei Minos fez um acordinho ali com Posseidon e ele deu alguns bens, alguns dotes para o rei Minos. Em troca disso, ele teria que doar o melhor touro que ele tinha. Era um touro branco que Minos tinha, que ele amava. Era um touro de raça, super poderoso, lindão, aqueles de leilão que a gente vê lá, né? Então, só que aí o Minos foi sacana. O que ele fez? Usou da sacanagem dele, quis ludibriar, olha só, Poseidon, rei das águas, rei do mar, se ferrou. Aí, quando ele pegou um outro touro, fez de menos qualidade e doou lá para o Poseidon. Puta, quando o Poseidon soube a sacanagem que ele fez, que ele não cumpriu com o acordo, não foi bacana, né? Não foi correto, não foi justo. O
que não houve justiça, que é essa própria carta, né, falando das ilusões ali de querer vantagem, que o brasileiro tem muito isso, né, de querer sempre levar vantagem aos outros, ter o zoião junto com os outros. Então, aí ele foi lá, o que ele fez? Ele falou, Afrodite, vem aqui, estou precisando de uma coisa com você. Fez com que a mulher do rei Minos se apaixonasse por esse touro branco. Então, aí, nesta união, concedeu um Minotauro, que vocês veem, às vezes, alguns filmes da mitologia, aquele que é parte homem e parte touro. E ele era tão horroroso que ele escondeu esse Minotauro lá nas profundezas, ele fez um labirinto do Minotauro para que ninguém encontrasse esse animal selvagem que a própria mulher gerou, né, dentro desse... Então, ele ficava lá. Mas aí, Poseidon também soube o que ele fez? Arrebentou tudo. Aqui é a ilha, né, de Greta, ali ele destruiu o rei junto com o touro, tá? Então, foi tudo destruído, porque não houve justiça para com a pessoa. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos pagar a nossa conta, quer seja aqui, quer seja lá atrás, quer seja lá na frente. A conta está sendo contabilizada, né? Nessa hora a gente não quer ter uma maquininha, né? A gente queria que errasse aquelas maquininhas do universo, de Deus, né? E não contabilizasse o que a gente, né? Não quis levar vantagem, mas é isso que ocorre. Então, essa a história foi do rei Minos, contando toda a história. Então, ele quis sacanear. Sandrinha, linda, seja bem-vinda. A Sandra está falando lá de São Bernardo do Campo. Então, qual torre de vocês hoje estão sendo destruída? Para mim, é das amizades, também junto com a Lu. Então, ela vem trazendo todo esse universo melhor, trazendo mais amigos, talvez mais verdadeiros, que contenham, que eu vou aprender mais com vocês. Então, que tipo de torre alguém queria falar, alguém queria citar? A torre espiritual, a torre material, a torre das amizades, a torre dos pessoais, a torre das suas crenças em relação a você. Que torre eu gostaria de alguém mais participando, mais pessoas participando aqui da live, poderia falar. Que torre? Torre de espiritual está sendo destruída nesse exato momento para você? Que torre está destruindo? Para mim e para a Lu das amizades. O que está sendo destruída, Sandra, para você? Que torre está sendo destruída, Sandra Fienco, Viviane? Que eu gostaria de mais alguma participação. Quem queira também participar, se também não quiser. Que torre está sendo destruída hoje para você? Então, essa é a minha pergunta. Então, ela abre esta carta para a própria carta do conhecimento, é uma abertura principalmente para o nosso conhecimento, né, de tudo. E ela alerta sempre para a possibilidade do que a gente está errado dentro daquela forma de pensamento. Então, era sempre um alerta importante de que a gente está agindo de uma forma errada. Então, verificar em uma tiragem, quando a gente vê, normalmente eu tenho duas cartinhas, uma das arcanos maiores e uma das menores, para ver em que área, e que momento e de que forma aquela pessoa está errando naquela vida. De repente, aparece esta carta da torre com o eremita que nós já estudamos, né? Então, o que ela fala? Para você tomar cuidado, para você usar seu mestre interior que você não está usando. Então, você está sendo ludibriada pelas pessoas que acham que elas têm mais sabedoria, ou são mais você, e você acredita de olhos fechados tudo que a pessoa fala. Por exemplo, se a gente
tira, por exemplo, essas duas cartinhas para o consulente, né? Então, ela tá falando, né, que você precisa tomar cuidado para quando iniciar, também tá trabalhando todos os seus dons, acreditar na sua, ter bastante autoestima e acreditar em você, para você iniciar com o pé direito, que você tem todos os dons para que dê tudo certo. Então, tem várias formas que ela nos mostra o que devemos, o que nós podemos acontecer. A torre do futuro, que se programa uma coisa e acontece a outra, tá? Então, a torre do meu autoconhecimento. Aí, que legal. A Lisa está falando da torre do autoconhecimento. Então, autoconhecimento é fundamental. Então, muitas coisas que a gente acreditava que éramos ou pensávamos ser, às vezes são destruídas, né? Incorporadas e reconstruídas de uma outra forma, para que a nossa essência seja mais iluminada e que haja mais conhecimento. O Cláudio, ele está perguntando, a torre do futuro leva aquela pergunta que eu respondi lá atrás. Então, uma coisa acontece a outra. Então, que eu já respondi para outra internauta. Quando acontece uma outra coisa, é que o universo achou melhor você não comprar o Porsche vermelho, Cláudio, você comprar um Fusca branco, porque você vai fazer melhor uso, mesmo que aquele Fusca, teoricamente, seja pior do que o Porsche vermelho. Mas que aquele Porsche vermelho, que na realidade não iria trazer felicidade. Só ia trazer algumas loiras ali perto, né? Maria Gasolina, que você ia ter tal, mas você não ia ser feliz. Estou dando um exemplo, tá? Não ia ser feliz com com aquele carro. Só dei um exemplo de brincadeira com você, mas é muito isso. Então, a gente pensa que, se eu for lá para fora, eu vou ser mais feliz do que aqui. Mas toda a minha crença vai embora junto com o país. Mas se eu mudar de casamento, eu acho que eu vou ser feliz. Às vezes muda, os desafios praticamente são os mesmos. Se eu não mudar a minha forma de pensamento e nas relações, de como eu lido com as relações, o que eu acho bacana dentro de uma relação, eu vou poder separar e ter uma outra relação ainda pior do que eu estava. Faz sentido, gente? E aí, galera, faz sentido o que a gente está falando agora? Para surgir o novo e a superação, a torre do meu autoconhecimento. Sim, olha lá. A Lisa incluiu a resposta dela. Então, ela tem uma automodificação para trazer o novo e a superação, que ela tem que ter paciência e algumas outras coisas. De repente, Elisa, às vezes a gente tem que vivenciar uma parada que ela está dando para você se autoconhecer, para ver o que você realmente quer, se é este caminho que você deseja, se ele vai te fazer feliz. Às vezes dá um tempo para a gente se preparar melhor em relação a esse desafio. Deixa eu tomar um pouquinho de chá. Que a gente fala, e já não tem mais saliva aqui que a gente vai edespara falando. Então, esse novo, a gente tem que superar o nosso orgulho e o nosso ego, a nossa soberba. Se lembram dos edifícios, né? No dia 16/9, as duas torres caídas, foi exatamente no dia 16/9, na entrada da própria torre, onde as duas caíram. Então, tem todo um significado simbólico, material, que o próprio universo, a consciência cósmica, deu para a gente repensar o que é esse mundo material, essa loucura que a gente vive atrás de bens, como a vovó Catarina falou muito sabiamente, eu amei ela de paixão a primeira vez que pessoalmente eu escuto a vovó, que será que só os bens materiais nos satisfazem? Será que não é esta corrida de ter, fazer, acontecer, ser, nossa, olha
tenho orgulho de mim, olha como eu sou poderoso, olha o que eu conquisto, olha o que eu faço, olha o que eu aconteço. Será que isso, só isso existe? Será que isso nos faz feliz realmente? Será que isso nos dá paz? Pode ser que dê uma certa aí confiança, tal, mas será que só isso é válido, né? O que será? O que está faltando mais? Então, aí vem muito o que a Lisa está falando hoje, que ela vem elucidar um pouquinho mais a nossa live hoje, falando que eu preciso me conhecer para ver o que eu preciso aqui, que me satisfaz, que eu vim construir aqui. Na realidade, gente, nós viemos construir, mas não é construir para a gente, né? Na realidade, a gente vai construir para todos. Quando todo mundo aprender isso, se dar um pouquinho para todos, o mundo talvez seja mais feliz, né? Mais harmonioso, incluindo a todos, não excluindo as pessoas que pensam de forma diferente com você, te exclui porque você é assim, te exclui porque você é assado, né? Quem sabe, né? Que não seja este caminho de evolução que o universo e os mestres querem da gente. Deixa eu ver aqui, que mais? Mas tem vezes que a gente fica cego e não vê a torre que o destino nos indica. Compartilhar é muito mais gostoso. Sim, compartilhar. A Vivi tem razão. O compartilhar com o nosso conhecimento, o compartilhar do amor, o compartilhar das amizades, o compartilhar tudo, né? Então, isso talvez, mas aí o que o Cláudio Garcia, ele falou, né? A gente fica cego, mas o que será que eu quero? Será que eu preciso continuar? Será que é isso mesmo que eu quero? O que me faz feliz? O que realmente, porque eu estou cego diante disso? O que me falta dentro de mim para que eu me mobilize? Será que eu acredito mesmo no que eu estou fazendo? Será que, se eu não acreditar no que eu estou fazendo, não vale fazer nada, né? Se eu acreditar que só aquele arroz e feijão aqui vai fazer o sentido, se eu não colocar uma forma de crescimento de uma outra forma, eu nunca vou saber, né? Se vai dar certo ou não, mas pelo menos eu acreditei que aquela fórmula naquele exato momento é bacana. E aí, como é que eu sei? Uma pergunta muito interessante, como é que eu sei que vai dar certo? Quando lá no fundo, isso faz parte da segunda aula nossa, o desenvolvimento segunda, da grande sacerdotisa, e da carta 5, que é o Papa, usar da nossa intuição. O que é a intuição? A voz que vem do coração. Olha, faça isso, faça aquilo, e sempre desenvolvendo para o bem comum, porque é onde o universo ele gosta. Então, quando é muito egóico, quando eu não agradeço o que eu tenho, quando eu não agradeço as pessoas que estão ao meu lado, quando eu não agradeço o lixeiro lá que veio pegar o lixo, fica um mês sem aquele lixeiro, fica um mês sem a grande Rose lá me ajudando naquela chácara lá. A gente não vai ter nada, é o compartilhar, é o agradecimento para aquela pessoa estar lá. Então, se eu não der o devido valor àquela pessoa que está junto comigo, claro que nós ganhamos, claro que todo mundo tem que ter um bônus de referência, até para um significado maior da minha autorrealização e minha essência. Isso é fundamental também, porque tudo é energia, com essa energia eu gero mais energia, eu gero esse tarô que eu comprei, eu gero um dinheiro para comprar um chá, eu gero para comprar essa pedra linda, que eu amo pedra. Então, a gente está fazendo a abundância, né? Então, a gente está fazendo as trocas também. Então, o que eu posso lhe falar, Cláudio, é para você usar muito a sua intuição, o que ele realmente faz feliz, né? Será que é só aquisição ou será que é algo maior
para ser colocado, em que área você está defasado, que você precisa melhorar, para não destruir totalmente, ter que... Às vezes a gente precisa destruir para poder edificar de uma outra forma. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas até perdem, né? Como tivemos os depoimentos físicos de tudo, né? Então, é uma questão de verificar exatamente o que pode ser feito e bancar o que pode ser feito. Eu banco aquilo lá, né? Se não der certo, ótimo, vai dar certo de uma outra maneira. E às vezes a gente insiste de alguma outra forma, e não é bem aquela forma que vai ser bacana para a gente, certo? No amor também é uma carta fundamental para que, se não houver uma mudança, vai haver divórcio e rompimento, certo? Bom, agora eu vou, antes das perguntas de vocês, compartilhar é muito mais gostoso, certo? Antes das perguntas de vocês, eu vou ler um pequeno trecho, mais para clarear um pouquinho, para depois a gente partir para as perguntas, né? Antes disso, nós temos várias, até esqueci das outras cartas, o papo estava tão bom hoje dessa carta, né? Adorei a participação de vocês. Então, aqui a gente tem a carta mitológica, tá? Você vê que a torre, ela não está caindo pedra, ela está caindo gente, olha lá, gente voando, olha lá. Vixe, mãe, é quando o mestre fala, vai para a direita, você vai para a esquerda, nossa, você voa, pá! Eu já sei até quando eu faço coisa errada. Eu falo, putz, ave, eu vou ser chamada agora, chamada oral. Eu até sei o que eu fiz de errado. A gente se esconde ali. Suzy, vou fazer que nem aquela aula de francês. Na minha época, olha aí, vou dedurar, né? Minha época ela tinha chamada oral. Eu acho bem legal. Eu sempre quis ser uma boa aluna. Então, eu ficava lá no escondidinho, mas eu não gostava muito de falar em público naquela época. E tinha a bendita da chamada oral de francês, era uma japonesa porreta. E aí eu me escondia ali naquele cantinho, né? Como, ai, meu Deus, né? Eu não quero, né? Aí ela olhou assim, Suzy! Aí eu estava atrás do Nelson, falou, errou! Não adianta esconder. Então, a gente não adianta esconder das coisas que a gente faz errado. Eles sabem, tá, gente? Às vezes a gente quer se esconder embaixo dali da mesa, de tanta vergonha que a gente fez. Então, essa carta aqui, voa a pessoa. Olha aqui, está destruindo tudo, mas voa o quê? Pessoas, conceitos, crenças, orgulho, salto alto, nariz empinado, né? Opa, menos, você não é nada. Puta, tem muita gente ali acima. Então, aquela hierarquia. Quem é você? Quem é você? Uma vez, vou contar uma pequena história para a gente já finalizar. Eu tinha comprado um apartamento, primeira vez que a gente morava num apartamento de 16 andares. E a gente trabalhava, nós dois, eu cuidava das crianças, tudo. Aí chegou lá o síndico, o Zé, tinha uma torneira que a gente precisava arrumar, a gente só tinha no sábado para arrumar. E o Zé lá martelando o sábado, pá, de manhã, né? Pá. Aí toca a câmera, blim. Aí ele olha, né? Quem é, né? Eu sei lá quem é, né? Aí, bom dia, né? Oh, bom dia, tal, né? Então, né? Sabe com quem você está falando? Ele virou assim, sabe com quem você está falando? Com o síndico do prédio. Eu falei, gente... Aí ele falou, você não pode fazer esse barulho aqui, que não é permitido. Ele morava lá embaixo. Bom, imagine a minha situação depois de 7 anos vivendo com esse ser de luz embaixo de mim. Resumo da história, eu soltei rojão quando eu fui para minha casa e as crianças soltaram mais rojão ainda quando a gente começou a dançar lá na casa. Então, é muito isso, sabe com quem você está falando, né? Com o porteiro. Então, eu só vou terminar com as instruções do Espírito para a gente fazer as perguntas de vocês. Então, eu vou ler Instrução dos Espíritos, página 55, Allan Kardec, do Evangelho, tá? Só um pequeno trecho que não é por acaso, não é destino, estava de acordo com a nossa carta hoje, que seria a torre. Mundos superiores e inferiores, esse é o tema, só vou ler um trecho. Capítulo 10.
Nos mundos felizes, as relações para povo sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras, que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Sua superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. A esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias, os ciúmes, as baixas cobiças e inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens. E os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Bom, essas lindas palavras me veio de manhã, né, quando eu abri o Allan Kardec aqui para o nosso atendimento terapêutico, e essas lindas palavras dos mestres de luz da parte espiritual. Bom, gente, agora eu gostaria aqui de saber se alguém tem alguma pergunta. Qual tipo de pergunta? Então, Sandra Minei e Maria José, sejam bem-vindas. Qual tipo de pergunta vocês vão fazer? Esse tipo de pergunta, como nós falamos de crenças, padrões negativos hoje, eu gostaria de saber se alguém aqui dos internautas quer perguntar pessoalmente que padrão de interferência a torre você precisa quebrar. Que padrão você precisa quebrar em relação à sua própria pessoa? Eu vou responder para, no máximo, 3 pessoas. Por favor, já põe o nome aqui, tá? Que quem quer responder, perguntar que padrão negativo hoje, pessoalmente, você precisa quebrar. Nós vamos tirar aqui 2 cartas e aí eu vou explicar o que o tarô está falando para cada um, tá? O que me chegar, chegou. A internet é lenta, então vamos ver. Nilce Fernandes, boa noite. Eu quero. Então, Viviane Romão, tá? A Vi, vamos lá. Viviane Romão. Então, vamos aqui. Eu vou embaralhar, Vi, os arcanos aqui, maiores e menores, e você vai pensar para o universo, vai pedir, universo, o que eu preciso quebrar de crença agora, hoje, a Viviane na vida dela? Que crença errada, que ilusão eu hoje tenho que quebrar nesse exato momento? Eu vou cortar, tá? E depois você vai me dar uma resposta aqui, tá? Então, eu vou... Que padrão a Vi precisa quebrar hoje, tá? Eu vou cortar, espera um pouquinho. Vi, o bolo, que bolo você quer dos dois? 1, 2 ou 3? Fala para a tia Suzy, vamos lá, Vi, e depois tiro para a Sandrinha. Vi, qual que você quer? 1, 2 ou 3? Escolhe para a tia aqui. Tia, ainda bem que é tia, né? Não me chama de avó. Não, sei lá, acho que a avó pode pegar bem. Qual o número que você quer, Vi? Liz, eu quero. Calma aí. Qual o número? A Vi é 2, tá? Tem a Sandra e depois tem a Lisa, tá? Só as 3, tá?
Então, a Vi quis a carta 2 aqui. Calma aí, os arcanos 2, vamos ver o que eles falam aqui. Tá. Ela pede a carta, deixa eu colocar aqui. Depois eu explico até melhor. Agora a gente, 2 de ouros. Ela pede, Vi, para você acreditar, ter esperança, tá? Ter esperança nas suas qualidades, que as coisas materiais ainda vão melhorar bastante. E continua fazendo o que você precisa fazer. Mas ela pede o quê? A carta da esperança, aquela carta da luz, aquela carta da estrelinha, que você vai receber uma notícia também, a carta das boas notícias. Então, sempre temos um paninho na manga, né? Aquela cartinha na manga. Então, ela pede, assim, também um pouquinho mais de paciência, que as coisas também financeiras, elas vão se resolver de uma forma melhor e vai melhorar essa parte também, com perseverança e critério, porque ele está aqui com o machadinho dele aqui, para continuar você fazendo o seu trabalho da forma, mas acreditar, ter fé que as coisas elas vão melhorar. Então, ela fala muito de acreditar e visualizar, é uma carta de visualização. Então, visualize o que você deseja, que as coisas vão acontecer agora nesse exato momento. Falta um pouquinho mais de brilho, acreditar no inacreditável, vamos dizer. Sabe Harry Potter? Alguma coisa assim, certo? Vamos lá. Sandrinha, agora eu vou embaralhar aqui para Sandra, tá? Vamos colocar as cartinhas. Sandra Minei aqui. Vamos lá, vamos colocar na carta em ordem para não fazer confusão. Aqui, vamos lá. Que medo! Verdade, gratidão. Então, é o Harry Potter, Vi, para você sair um pouquinho do mundo terrestre aqui, vamos visualizar, vamos canalizar, vamos botar aquela estrela lá de luz, né? Aquela visualização, deslumbrar algo que você nunca imaginou, tá? E vai acontecer. Então, ela pede isso, né? Imaginação. Então, vamos lá, Sandrinha, vamos lá. Sandra, vai pensando em você, que o universo possa te dar uma resposta do que crença, que tipo de crença você pode trabalhar, que crença que você precisa trabalhar hoje, que ela está negativada, ou enfim, está te atrapalhando para um crescimento maior na sua vida, tá? Eu vou dividir aqui, vamos pensar na Sandra, vamos ajudar nas energias da Sandrinha também, para que ela obtenha a melhor resposta. Sandra, escolhe monte 1, 2 e 3. Pode escolher o monte 1, 2 ou 3. Vamos lá. Qual montinho você quer? A Sandra Minei escolhendo agora o que as cartas, elas querem dizer de quebras de valores, ou crenças errôneas, ou ações errôneas dentro da vida dela. Escolhendo agora, Sandra, 1, 2 ou 3. Então, vamos lá. A Sandra Minei, escolhendo. Todo mundo quer 2? Eita, nós! A Sandra, 2. Aqui também, né? Ninguém escolhe 1, ninguém escolhe outra cartinha. Deixa eu colocar em ordem aqui, para não fazer confusão com as cartas, senão vai dar merda aqui. Então, vamos lá. O que as cartas estão falando? Tá. O que ela fala aqui? O Papa. 8 de paus. Ela fala para... Aqui caiu o elefante e o 8 de paus. Para você questionar melhor as suas crenças e padrões espirituais.
porque as coisas elas vão melhorar, estão sendo guiadas, mas talvez você não está espiritualmente fortalecida dentro da sua crença. Então, observa as suas crenças para elas não serem abaladas por coisas menores, situações menores que estão à sua volta, que estão abalando seu poder espiritual dentro do propósito maior que você deseja. E aqui você está sendo guiada para as suas dificuldades, e coisa você não está vendo na parte espiritual, certo? É este movimento que a carta quer falar hoje para você colher de uma forma melhor a sua espiritualidade, que você não está utilizando ou desenvolvendo ou sendo forte e firme dentro do seu ser para que se manifeste o melhor, para que todas essas dificuldades que você tem agora sejam superadas, tá? Agora vamos lá, Lisa, depois a gente fala um pouquinho mais, quem quiser falar mais em off comigo, a gente pode falar. E vamos lá, Lisa. A Lisa vai pensar nesse exato momento, numa situação que ela precisa aí superar na vida dela padrões negativos que está acontecendo. Então, da Sandrinha, deu para verificar a parte espiritual, que ela não está legal, que ela está com um padrão errôneo, não está utilizando. Não falei, às vezes, que lê, sabe, mas será que eu estou utilizando as leituras que eu estou fazendo, as constelações que eu estou participando, os nossos encontros, o que eu estou usando lá, Sandrinha, de útil mesmo, dia a dia, para que eu manifeste esse desafio que eu estou hoje de uma forma diferente. Então, ele pede espiritualidade. E lá, você, como estamos, Lisa? Pense em você para você escolher aqui. Vamos cortar para a Lisa. Estou pensando na Lisa, na Mona Lisa. Esta garota é fogo, essa garota, a Lisa, hein? Então, vamos lá. Lisa, 1, 2 e 3. Sandra, Viviane, que medo, papapá, Sandra, 2. Ah, que lindo, gratidão, vou me fortalecer nisso, sim. Entendeu, Sandrinha? Então, é assim, muito conteúdo para colocar prática. Então, o universo, ele pede assim, foi lá na constelação da Cris, aprendeu negócio? Beleza. Foi lá no Wagner Fienco, aprendeu lá conosco alguma coisa? Né? Vamos praticar, vamos trabalhar esta força interior que no momento ela não está fortalecida. Algumas crenças suas elas precisam ser mudadas e a turma também está te ajudando em volta aqui. Vamos ver a Lisa, o que ocorreu. Mona, é tudo de bom. Lisa 3. Ufa! Que bom, né, Lisa, que você escolheu a carta 3. Eu falei, se fosse 2, caramba, só queria 2 aqui, então vamos lá para a carta 3, né? 3, aqui. Tá. Tá. Esta carta é muito mais profunda, tá? O que deu. Ele fala... Ele fala de um resgate karmático, deu a própria carta da Lua, tá? Que significa ilusões. Esta carta é extremamente ilusória, e dentro que você vai ter que não é só desta parte de ritos, de mágicos, que pode acontecer alguma coisa. Então, ela pede para uma limpeza muito grande espiritual, de padrões errôneos, que já não acontece só daqui, acontece lá para trás, para que se manifestem. Aqui vai ter mais obstáculos para você superar futuros obstáculos que estão vindo. Então, se utilizar de uma forma mais sutil e se limpar muito espiritualmente, muita coisa ao seu redor, casas, tudo,
com maior leveza e maior suavidade dentro desse padrão. Então, é uma carta muito profunda que está enraizada, muita coisa no seu subconsciente que a gente precisa trabalhar, tá? Depois eu vou falar para vocês três, eu vou escrever em off, individualmente aqui no perfilzinho, de destrinchar um pouquinho mais essas cartas para elucidar um pouquinho mais vocês três, tá? Então, é uma carta que requer muita atenção, né? Para ilusões do próprio inconsciente criadas. É muito além do que um padrão racional. E está ligada também a coisas de karma de lá de trás. Então, o buraco é um pouco mais embaixo para a Lisa, para superar, que vai ser superado, mas tem que trabalhar muito esse inconsciente, certo? Bom, gente, vamos terminando a nossa live, são 10 horas e 10 minutos. Quero agradecer a todo mundo. Quem gostar, compartilhe essa live. Eu vou falar com vocês três daqui a pouquinho, em off, dando mais algumas sugestões e mais informações. Quem quiser fazer um mapa numerológico, quem quiser também ter as terapias, a gente fica aqui no Centro de Terapias, ou lá em Indaiatuba. Prazer em revê-los aqui, Sandrinha, Vivi, a Luciana, o pessoalzinho aqui de São Paulo, Sandrinha Minei, todo mundo aqui, é um prazer recebê-los na live, e aí compartilhe que vocês gostarem, e quem chegou agora, de última hora, todas as lives estão no YouTube, no Suzy Regado, no canal, acessa lá, escreva. Quanto mais inscrições, você sempre vem a lives focadas no meu canal. E no Face também tem aqui. E também tem todas as aulas para revisão lá posteriormente. E faço convite, quem quiser fazer uma pergunta das nossas lives, quem quiser fazer alguma sugestão, eu também estou à disposição. Bom, nós vamos finalizar com uma música hoje. Aí o homem chora. Tem a ver aí com as nossas ilusões amorosas. Gostei muito de Léo, acho que Léo Machado, esta música que eu peguei aqui para dar uma clareada na nossa live. Rosana Rocha, Viviana, gratidão imensa, já foi compartilhado, na minha sim, tenho sido necessidade de olhar para este meu movimento e aberta para essa expressão da alma. Então, Sandra, muitas vezes a gente participa de muita coisa e pratica pouco. Então, a alma, ela está assim, muita informação para pouca prática. Então, às vezes, um Pai Nosso, uma pequena oração é o que vai manifestar de positivo ali, tá? Então, gratidão profunda e vamos fechar a nossa live aí, nessa entrada de primavera com Ai, o Homem Chora, ô, dor de cotovelo. Um beijão para vocês, vou colocar a música que vocês vão escutar agora, tá? Boa semana para todos. Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu, feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, não dancei, tenho que admitir. Hoje minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame, não vim descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Ai, o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, ai, o
esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro não ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Eita, meu. Boa noite, gente. Olha que prazer, viu? Que DVD lindo, quero te agradecer pelo convite. Você sabe o tanto que eu sou apaixonado pelas suas músicas, tanto que sou apaixonado pela sua pessoa, pela sua família. E eu estou muito feliz de não só fazer parte do seu trabalho, mas também fazer parte do seu ciclo de amizade. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado. Cada dia mais. Obrigado. Também sou seu fã. Um beijo, Goiânia. Uma salva de palmas para Eduardo Costa. Parabéns, Del. Obrigado, Meu Eduardo. Deus. Tchau, gente.